Olá, família Casa de Paz. Que o Senhor les bendiga. Vamos orar para que empecemos nosso serviço de hoje. Padre Santo, muitas graças por tu presença em nossas vidas. Graças, Padre Santo, por todas as bendições que has derramado sobre nós. Graças porque hemos tenido, Padre Santo, todo o necessário para viver, para ter paz, segurança, e graças porque sempre contamos contigo, que eres fiel e que eres bueno. E neste dia queremos honrar-te, queremos agradecer-te, queremos entregar nossas vidas em tus manos, queremos apresentar nosso serviço delante de ti como um acto de adoração e que anelamos que seja uma adoração sincera, espontânea e verdadeira. Assim que seas tu, Deus, ajudando-nos nesse momento, esteja conosco, conduzindo-nos por meio de seu Santo Espírito, nesse tempo de comunhão, de alabança e de enseñança de sua palavra que hemos apartado, Deus, como família para estar delante de tu presença. Assim que esteja conosco, também entrego a vida de mis hermanos e hermanas em tus manos, seja com cada um de eles, com sua presença allí, Padre Santo, em seus hogares, que seas tu llenando-los com sua paz, com sua graça e com seu amor. Assim que nos abandonamos em tus manos, confiando plenamente em ti e desejando adorar-te em espírito e em verdade. Assim que graças te damos e te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hermanos, adoremos a nosso grande Deus. Exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Mostrarme, vine a decir que
Hoy seguimos com a série de estudos Permanezca em Cristo, que está basada no Evangelho de Juan, no capítulo 15, allí donde Jesús está com os discípulos em la última cena antes de ser entregado a la muerte. Jesús compartilhou com seus discípulos uma parábola que conhecemos como a parábola de la vid verdadeira. E hemos visto então que Jesus é a vid, e hemos estudado acerca da afirmação de Jesus, eu sou a vid verdadeira. Há uma semana hemos visto acerca do labrador, Deus como aquele que cuida da vinha, que cuida de seu povo. E hoje vamos estudar acerca de los pâmpanos, ou las ramas, basado uma vez mais nesse texto de Juan, capítulo 15. Vamos a ler hoje los versículos 4 hasta el versículo 10. Juan capítulo 15, el versículo 4 hasta el versículo 10. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Eu sou a vid, vosotros los pámpanos, el que permanece em mim e eu en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mim nada podéis hacer. El que em mim não permanece, será echado fuera como um pámpano e se secará, e los recorrem e los echan en el fuego e arden. Se permaneceis em mim, e mis palavras permanecem em vosotros, pedid todo lo que queréis e os será hecho. E en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto e seáis assim mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Se guardareis mis mandamientos, permanecereis en mi amor, assim como yo he guardado los mandamientos de mi Padre e permanezco em su amor. Essas palavras são muito importantes para nós porque nos habla de la relação que Jesus espera ter com os suyos, com seus discípulos. Acá, los pámpanos, ¿no? Las ramas, é uma referência, uma metáfora a los discípulos de Cristo. Então, ele, hablando a seus discípulos, refiere esta metáfora como algo fundamental en la vida del discípulo de Cristo y la relación que el discípulo debe de tener con Cristo. Nosotros percibimos acá que Jesús habla de una unión vital, una unión verdadera. Esta unión que el discípulo debe de tener con Cristo dará fruto para a vida de aquele que tem a Jesus como la via, aquele que está conectado em Jesus como la vid. Então, habla de uma condição. Quando o pámpano permanece em Cristo, este sí pode dar fruto. O contrário é quando não permanece em Cristo, não pode dar fruto, luego é cortado por el Padre e echado al fuego. Al ver uma vid, como quando vemos uma planta em general, não consideramos as ramas como uma coisa separada ou independente do tronco, sino que vemos uma unidade. E a todo isto que vemos, le chamamos por el nombre de la planta, en este caso, la vid. E quando diz permanecer em mim e eu em vosotros, devemos entenderlo de esta forma, tal como el tronco e las ramas, aunque puede distinguir-se, formam uma unidade. Cristo está em união com nós, seus discípulos, de tal maneira que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Estar em Cristo é o que deseja Jesus para todos seus discípulos. Sin embargo, há ramas que têm a aparência de estar em Cristo, pero não lo está. Vamos a ver um exemplo de Judas. Les recuerdo que quando Jesus compartilhou esta enseñança, estava em um salão
em los últimos instantes de sua vida, estava allí celebrando a cena pascual com seus discípulos. Pero em determinado momento, Judas se levantou e saiu para entregar a Jesus. Luego Jesus comparte com os 11 discípulos que allí estavam o seguinte: ustedes permaneçam em mim. E podemos dizer incluso que Jesus estava direcionando esta habla de la seguinte maneira: ustedes permaneçam em mim e eu em ustedes. Não sejam como Judas, que não permaneceu em mim. Isso é interessante, não? Porque quando uno pensa em permanecer, nós pensamos em que já estamos unidos a Ele. E isso é o certo. Pero aqueles que têm a aparência de estar unidos, conectados com Jesus, pero não lo está. E isso é reflejado a uma vida infértil, a uma vida que não produz. Esta palavra permanecer tem um significado muito profundo. E o hecho de que disse permanecer em mim é significativo, pois implica que já estamos unidos a Jesus. E só se pode permanecer em algo em lo que uno já está. Pero então temos uma pergunta: como nós fuimos unidos a Jesus? Bueno, o Senhor Jesus mesmo nos ensinou esta verdade allí em Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno pode vir a mim, se el Padre que me enviou no le trajere, e eu le ressuscitaré en el dia postrero. Também encontramos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, o seguinte: por el Padre estás vosotros em Cristo Jesus. E em 1 de Pedro 1:3 diz: alabado seja Deus, Padre de nosso Senhor Jesucristo, por su gran misericórdia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Es el Padre entonces que nos ha labrado en la vid, que nos ha hecho ramas que surgen desde el tronco que es Cristo. Luego podemos entender, Cristo es nuestra vida. Y Él también lo ha dicho, yo soy la vida. Em Juan capítulo 14, versículo 6. Al decir aqui, eu sou la vid e vosotros los pámpanos, está enseñándonos que nenhuma rama tem vida em si mesma, sino que é completamente dependiente de la vid, a la que está unida para ter vida e para llevar fruto. La rama viva está verdadeiramente em la vid. E a vida de la vid está verdadeiramente em la rama. Los creyentes em si mesmos não têm vida, nem força, nem poder espiritual. Incorporados ao Senhor por la fé e unidos en el vínculo misterioso com Ele, por el Espírito Santo, se ponem de pé, caminham, perseveram e correm la carreira cristiana. Pero cada pizca de algo bueno en ellos es tomada de su cabeça espiritual que es Jesucristo. Luego, mis hermanos, devemos compreenderlo. Não há forma de que tenhamos vida se não estamos unidos a la vid que es Cristo e se não permanecemos en Él e Él em nosotros. La savia que llega a las ramas a través del tronco e a vida de Deus chega a nós em Cristo. Se não estamos unidos a Cristo, contamos com a mesma esperança de ter vida que lá que tem uma rama seca tirada em la terra separada de la vida. Essa rama não pode retener o verdor de la vida. Pronto se secará e não terá mais vida en ella. E certamente não tem nenhuma possibilidade de levar fruto. Assim ocorre também com nós. E nossa união com Cristo, assim de vital é permanecer em Ele. Para quitar toda classe de dúvida, Cristo lo disse com toda claridade: separados de mim, nada podeis fazer. A afirmação não pode ser mais categórica. Não podemos fazer nada se não estamos em união com Cristo. Nada. Por supuesto, devemos entender bem esta afirmação.
Alguém poderia dizer, pero eu nem sequer creio em Deus. E mira todo lo que hago cada dia, mira todo lo que he logrado em minha vida. Sin embargo, esta afirmação de Jesus se refere a que não podemos fazer nada realmente bueno, nada que seja verdadeiramente agradável delante de los ojos de Deus, nada conforme a la verdade, nada que perdure em la eternidade, nada digno de genuína honra e alabança. Não podemos rendir nenhum fruto bueno e agradável delante de Deus, nada que Ele estime e recompense. Em resumo, absolutamente nada que seja realmente bueno. Dinheiro, títulos acadêmicos, fama, possessões materiais, empresa e outras coisas não são os frutos que Deus espera que nós produzcamos. Todo lo que alguém ha hecho sin Cristo não é fruto de la vida verdadeira, sino que é fruto de muerte e para muerte. Ha sido hecho em idolatria, em rebelião, não ha nascido de Deus e ante sua presença é algo fétido, repulsivo e que Ele despreciará. Então, Cristo nos disse: separados de mim, nada podeis fazer. Como contracara de esto, a Escritura nos dice: todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Esto não se refere a que em Cristo podemos fazer o que se nos antoje, que Ele será um gênio de la lâmpada e nos concederá o que queramos, sino que está dizendo que se estamos em Cristo, podremos viver em toda situação para a glória de Deus, que de Ele tendremos a vida e o poder para viver como devemos viver em qualquer circunstância, andando por fé e perseverando em obediência hasta a vitória final. Agora les hago esta pergunta: ¿crees realmente isto? Que dices tu vida dia a dia? Se vês a oração como uma carga, como uma pérdida de tempo, como algo que te quisiera saltar ou que de hecho te saltas para passar diretamente a hacer as coisas que tienes que fazer, que é o que consideras verdadeiramente importante, estás pisoteando essa verdade e realmente não lo estás creyendo. Lo que estás dizendo é: em minha vida está a vida e o poder e a capacidade para fazer todo o que tenho que fazer. Não necessito realmente a Deus para hacerlo. Agora, ¿crees realmente isto? Que diz a tu vida dia a dia? Uma coisa que podemos tomar como se realmente permanecemos em Cristo é nossa vida de oração. Se vês a oração como uma carga, como uma pérdida de tempo, como algo que te quisiera saltar ou que de hecho te saltas para passar diretamente a hacer as coisas que tienes que fazer, que é o que consideras verdadeiramente importante, estás pisoteando esta verdade e realmente não la estás creyendo. O que estás dizendo é o seguinte: em mim está a vida, em mim está o poder, em mim está a capacidade para fazer todo o que eu tenho que fazer. Não necessito realmente Deus para hacerlo. Luego nós não lograremos cumprir com os propósitos de Deus para nossa vida, porque como andar em la voluntade de Deus se não tenho a vida que vem de Cristo, se não sou fortalecido em seu poder? Nós, em muitos momentos, temos uma vida de oração que é echada a um lado por las ocupações e las tareas. Nossos verdadeiros valores se revelam através da maneira em que estabelecemos nossas prioridades ou da maneira em que derramos que as prioridades se estabeleçam por si mesmas. Esperamos que uma rápida súplica por ajuda seja suficiente, pero Jesus disse: permanecer em mim, estar em mim. É impossível ter verdadeira vida sem estar unidos a Cristo e permanecendo nele. Separados de Ele, nada podemos fazer. E isto é algo de lo que nos devemos convencer. E de la mesma forma, devemos crer com a maior convicção que todo lo podemos em Nele. Se podemos viver em obediência,
se podemos viver em vitória, se podemos andar por fé e andar em la luz, se podemos andar como ele anduvo, e não só podemos, senão que devemos, pero só é possível en ele, por ele e para ele. O que significa permanecer em Cristo? Em los versículos 9 e 10 de Juan capítulo 15, leemos o seguinte: como el Padre me ha amado, assim também eu os he amado. Permaneced em mi amor. Se guardareis mis mandamentos, permanecereis em mi amor, assim como eu he guardado os mandamentos de mi Padre e permaneço em su amor. Nesses versículos, o Senhor está explicando o que significa permanecer nele. E isso é equivalente a permanecer em su amor. Isto, com a mesma lógica exposta arriba, significa que já hemos sido amados por Cristo, porque só se pode permanecer em algo em lo que uno já está. Já estamos em Cristo, já estamos em seu amor e devemos quedar-nos allí, rodeados, arropados, alumbrados, bendecidos e dichosos nesse amor. E isto é sublime, já que disse: como el Padre me ha amado, assim também eu os he amado. Cristo, meus irmãos, não nos dá um amor de qualidade inferior, apesar de que, devido a nosso pecado, merecíamos só condenação desse humano. Ele nos ha amado com o mesmo amor com que és amado por el Padre, um amor que és eterno, perfeito, completo, sem mancha, um amor santo, um amor lleno de bem, o amor mais puro e glorioso que existe, já que és parte da essência mesma de Deus, de tal maneira que ele se descreve a si mesmo por este amor. Deus é amor. Com esse amor perfeito, com que o Padre ama a Cristo, Cristo nos ama. E tal como Ele permanece no amor del Padre por la obediência de sua vontade, também nós permanecemos no amor de Cristo, guardando seus mandamentos. Já lo dijo Cristo no capítulo 14, el que tiene mis mandamentos e los guarda, esse es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, e eu le amaré e me manifestaré a ele. Não podemos esperar permanecer em Cristo e em seu amor se nos entregamos ao pecado. Não permanecemos em Cristo e em seu amor se nos arriesgamos a desobedecê-lo, pensando que depois simplesmente iremos e lhe pediremos perdão. O Senhor não pode ser burlado por este fraude impío e ridículo. Se hemos sembrado para a carne, cosecharemos muerte e corrupção. Pero se hemos sembrado nele Espírito, permanecendo em Cristo, cosecharemos vida eterna. Podemos ler o que está dizendo acá em 1 de Juan, capítulo 3, os versículos 8 e 9. El que pratica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el princípio. Para isso apareceu el Hijo de Deus, para deshacer as obras del diablo. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica el pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Luego, meus irmãos, praticar o pecado é todo o contrário a permanecer em Cristo e em seu amor. Se nós estamos nele e ele em nós, se a preciosa e gloriosa savia passa de Cristo a vida a nós, as ramas, é imperioso concluir que não podemos seguir igual que antes. Não há tal coisa como na vida espiritual em um crente sem que haja fruto de justiça. Não há tal coisa como permanecer em Cristo sem que isso se traduza em uma vida transformada. Agora, muitos, ao ver seus próprios pecados e ao conhecer as demandas da santidade de Deus, pensam: primeiro devo limpiar-me a mim mesmo e logo podrei ir a Cristo e Ele me aceitará. Primeiro devo andar em obediência, assim poder apresentar-me delante de Deus sem impedimento. Isso é como dizer: primeiro devo dar fruto, para assim poder estar unido à vida. É ridículo. A única forma de dar fruto é estando primeiro unido à vida e permanecendo em ella.
eis estando unidos a Cristo espiritualmente por la fé, eis el permanecer nessa união, lo que hará que naturalmente demos fruto. És o Senhor que nos poda, nos limpia através de sua palavra. Ella hace su obra viva e eficaz em nós, transforma nossos pensamentos, nossos afetos, nossos desejos e nossa vontade, va quitando de nós as mentiras, as falsidades, va alumbrando os pecados em nós para que nos arrepentamos e nos apartemos de eles. E todo isso resulta em uma vida transformada, em uma rama lista para dar mais frutos. Em conclusão, o pámparo não pode ter vida se não está conectado com a vida. Uma conexão vital é uma relação de vida ou muerte. Os seres humanos temos uma conexão vital com o aire que respiramos. Sem aire, moriríamos. Assim é a conexão entre o pámpano e a vid. Os pámpanos são os discípulos de Jesus. São aqueles que foram chamados por la fé em Jesucristo e regenerados por el Espírito de Deus. Eles são chamados a permanecer em Cristo. Todo aquele que não permanece em Cristo é considerado rama inútil, porque não produz. Nós outros necessitamos a Cristo. Necessitamos a Cristo para ter vida eterna, para ter poder, para ser fortalecidos, para produzir os frutos do Espírito. Esta é nossa conexão vital. O cristiano encontra força e propósito através de sua relação com Cristo. A pessoa débil se refuerza al ser entrelazada em uma vida de Cristo. E a pessoa forte se debilita quando se separa de ella. Por lo tanto, estás realmente unido a Cristo. Eres su discípulo. Anda em seus mandamentos em gratidão porque Ele te amou e se deu a si mesmo por ti. Estás unido à la vida verdadeira. Hermanos, somos invitados a permanecer em Cristo. E que Ele, sua palavra, permaneça em nós para que assim glorifiquemos a Deus com nossos frutos, com os abundantes frutos que podemos entregar a Deus por meio de Cristo Jesus. Que esta palavra seja chegando a seu coração, para que tu puedas ser um pámpano frutífero delante de Deus, nosso Padre. Vamos orar nesse momento? Graças te damos, Deus, por sua palavra, graças te damos por la presença de Cristo em nós e porque nós estamos em Cristo. Assim podemos viver uma vida frutífera delante de ti, podemos apresentar frutos que são agradáveis delante de tus olhos. Seas tu, Padre Santo, sendo glorificado por meio de nossa vida e que sempre tenhamos este desejo de produzir frutos de justiça para ti, Padre Santo. Por meio de seu Espírito, seas tu moldeando-nos e limpiando-nos, também por meio de sua palavra, seas tu limpiando todo o que não está bem, todos os pecados que temos, seas tu perdonando, por favor, e assim, Deus, haciendo em nossa vida todo o necessário para que seamos frutíferos em tu reino. Nos entregamos em tus manos, seas tu sempre presente conosco, cuidando a cada um de nós, visitando-nos, Padre Santo, nas necessidades que temos e guardando-nos em sua santa paz. Assim que te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.